Vejam bem, requisitos objetivos, então, aqueles que serão alvo de um processo, né, que corre perante o Poder Judiciário diante de uma vara de família. O primeiro requisito que está aí, que vocês podem identificar, é o de diversidade de sexos. Tá? É um requisito bastante comprometido hoje. Vejam que está, inclusive, sublinhado para chamar a atenção de vocês que, tendo em vista um movimento jurisprudencial em nosso país, ele foi inteiramente mitigado. Tá? No início desta década, nós tivemos uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, proposta perante o Supremo Tribunal Federal, que culminou com um julgamento, né, reconhecendo que a diversidade de sexos para a constituição da família através da união estável não haveria de ser considerada como de trato constitucional, e por isso a união estável precisaria também ser reconhecida como tal, ainda que falássemos de pessoas do mesmo sexo, dois homens ou duas mulheres, tá? Através da ideia de união estável homoafetiva. Então, a partir do início desta década, se estabeleceu como o trato constitucionalmente mais plausível a compreensão de que a união estável não estaria mais assentada na ideia da diversidade de sexos. Tá? E por que isso? Porque seja a Constituição Federal, seja o Código Civil Brasileiro, diz expressamente que união estável é a união entre pessoas de sexos diferentes, de sexos opostos. Homem e mulher diz claramente isso. Tá? E aí o movimento diante do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de compreender que esta referência não deveria ser mantida, preservada dentro do cenário jurídico nacional. Gente, por que eu ponho ainda, apesar disso tudo, aqui para vocês, compartilho a diversidade de sexos como requisito, apesar de tê-la sublinhado, para evidenciar que o seu afastamento ele decorreu de uma interpretação jurisprudencial, claro, do órgão de cúpula do nosso judiciário, do Supremo Tribunal Federal, interpretação inclusive vinculante, tá? Só que uma interpretação do judiciário. Se a gente abrir hoje a Constituição Federal, abrir hoje o Código Civil Brasileiro, vai ver que não houve nenhum processo legislativo, nem para a emenda constitucional, nem para a modificação do Código Civil Brasileiro. Continua a existir a referência à união estável como união informal entre homem e mulher. Então, eu não posso deixar de compartilhar com vocês o fato de que, muito embora no cenário atual não se discuta mais que a união estável venha a ser considerada também como união entre pessoas do mesmo sexo, apesar disso, meus queridos, a referência legislativa e constitucional continua a ser em relação a pessoas de sexos diferentes, tá? E como a gente vive num país em que a compreensão do judiciário muda ao sabor dos ventos, né? Nada impede que amanhã se modifique a interpretação jurisprudencial, que o Supremo se posicione de modo dispar em relação a isso e venha a dizer que a união estável, como se afirma na Constituição e no Código Civil, é uma união entre pessoas de sexos diferentes. Isso é possível de acontecer. Então eu aludo aqui a vocês, né, o fato de que ainda permanece a referência na Constituição e no Código Civil, mas lembro também que em decorrência da DPF número 132, né, que tramitou e que teve seu julgamento nesta década, nós hoje consideramos como união estável também a união entre pessoas de sexos iguais, a união homoafetiva, tá? Fica aí apenas essa alusão para vocês, tá certo? Esse ponto de interrogação entre o que existe da legislação brasileira e o que existe na jurisprudência. Porque o caminho correto, efetivamente, haveria de ser a mudança pelo Congresso Nacional, seja por emenda constitucional, seja pela mudança lá no Código Civil Brasileiro, no artigo 1723, o que não aconteceu. Veio através do ativismo judicial e de uma decisão do Supremo, que foi oriunda do Supremo Tribunal Federal, ok? Os outros requisitos, a gente já não tem mais grandes discussões a seu respeito, não. Eles são visíveis, palpáveis, estão também previstos na legislação pertinente, né, tanto na Constituição quanto no Código Civil, e a gente começa com aquele que dá nome, inclusive, à relação. Né? A gente chama de união estável porque precisa que seja estável. Meus queridos, estável não tem a ver com a quantidade de tempo que a gente tenha em relação àquela união, tá? Esse até foi um caminho que fizemos, uma experiência antes do Código 2002. O Estatuto da União Estável, né, lá aquela
fusão entre as leis de 94 e de 96, chegou até a fazer uma alusão à união estável como uma união informal com pelo menos 5 anos de existência, certo? E percebemos logo que essa não era uma perspectiva interessante, que nada impede que a gente tenha relações afetivas, amorosas, por mais de 5 anos e que não sejam família. E nada impede que tenhamos outras com menos de 5 anos e que sejam consideradas família, como união estável. Exemplo, um namoro super prolongado de pessoas que se querem bem, que se amam, que querem formar uma família, que querem até se casar, mas que estão estudando e que dizem só vou me casar, só vou me unir a outra pessoa depois de formado, depois de autônomo economicamente. Passam 8, 10 anos namorando. Não significa que seja união estável, é apenas um namoro prolongado no tempo. Por outro lado, né, a gente pode imaginar em duas pessoas que se reúnem, que passam a morar juntas, que passam a viver como família, e que um ano depois, porque foram alcançadas por um evento fatal em que uma delas vem a morrer, não puderam continuar seguindo o projeto de vida em comum. O fato de terem vivido por um ano e terem sido alcançadas por um evento fatídico vai significar que não sejam família porque não alcançaram o limite mínimo de 5 anos? Vejam que é algo desarrazoado, né? Então, o marco temporal deixou de ser uma exigência matemática. A estabilidade hoje é considerada, como os demais requisitos que estão aí colocados para vocês, como conceitos jurídicos abertos, preenchíveis no caso concreto, diante do olhar do juiz da vara de família, na ação de reconhecimento e dissolução da união estável. Estabilidade como um vínculo que suponha um projeto de vida em comum, seja em 1 ano, seja em 2, em 5, em 10 ou em 15, mas que vivam como marido e mulher, na mesma condição, na mesma dinâmica, na mesma intensidade de marido e mulher. Um vínculo estável porque supõe ter superado a ideia de namoro. Isso é união estável. Isto é estabilidade. União no mundo dos fatos que se protraia, que se alongue, independentemente da quantidade de anos. E a continuidade, o segundo requisito aí, quer dizer, o seguinte, requisito seguinte, é uma estabilidade qualificada. Porque não adianta a gente pensar em um tempo alongado, pessoas vivendo juntas por muito tempo, mas se vivem indo e vindo, rompendo, por vezes, ciclicamente, periodicamente, aquele projeto de vida em comum. Se são pessoas, por exemplo, de gênios, de personalidades muito difíceis, que mais briguem e se odeiem do que se amem, passando a viver mais separadas do que juntas, apesar de a gente falar numa certa estabilidade, ou seja, numa linearidade no tempo, não houve continuidade. Continuidade, meus caros, então é a estabilidade qualificada, é o estar juntos, unidos. Estou dizendo a vocês que não devam, que a gente não vai considerar que na união tão intensa, tão íntima como a união familiar não existam brigas, sejam casados ou companheiros em união estável. É possível que existam momentos em que se odeiem, que briguem, que cada um siga para um canto, que cada um vá viver a sua vida, tá? Em certo momento, que depois sintam saudade e voltem. As idas e vindas, elas são também inerentes à experiência tão íntima e tão intensa como é a vida familiar. Isso não pode ser, entretanto, regra, gente, tá? Se eu tenho mais brigas, mais idas do que vindas, não há ali família constituída, porque a família se assenta neste amor, neste afeto, nesta entrega de alteridade, fundada num projeto de comunhão de vidas. Então, estabilidade se coroa com continuidade. Que se tenham estes momentos de idas e vindas é algo factível, mas que isto não seja a regra, sob pena de não ser considerado uma família, tá? Então, continuidade coroa a estabilidade, certo? Próximo requisito, publicidade. A união estável ela precisa ser também considerada pública. Público aqui, atenção, não significa registro público, porque eu já disse a vocês que a união estável é união de fato, uma união social. Publicidade é coisa bastante diferente. Publicidade diz respeito a conhecimento notório da sociedade, conhecimento público, aquilo que a gente costuma pensar. Você sabe o que aconteceu, fulano, com João? Que João, menino? João de Maria, o ser conhecido como vivendo com Maria, né? Essa publicidade, esse reconhecimento público de estarem vivendo juntos é o que vai tornar as pessoas reconhecidamente como família no âmbito da união estável. É esta publicidade que a gente espera, o reconhecimento público como família brasileira.